Amigos internautas, sejam bem-vindos mais uma vez ao Planeta Integral. Hoje vamos analisar aqui esse inquérito de exceção aberto pelo ministro Dias Toffoli e conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos analisar quem são os beneficiários diretos e indiretos desse inquérito, né? E se há alguma intenção subliminar no referido inquérito. Tem alguém pegando carona no inquérito de exceção do STF? Quem são os beneficiários diretos e indiretos desse inquérito? Vamos ver então. Segundo o general Paulo Chagas, às 5h40 da manhã, no dia 16, a Polícia Federal bateu à sua porta e foi recebida por sua filha, pois ele estava em Campinas. Ele informou que falou com o delegado Gustavo, que foi o delegado que foi até a casa dele em Brasília, e o mesmo lhe informou que uma das apreensões que pretendia realizar era a do seu celular. Acabou levando o seu laptop. O mandado de busca e apreensão foi deferido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Muito bem. No despacho do mandado de busca e apreensão, Alexandre de Moraes restringiu-se a citar postagens na internet como a causa da sua decisão. Novamente, não há nenhuma menção ou acompanhamento do Ministério Público, que seria de praxe, conforme manda a Constituição, nesta nova fase do inquérito. Vários foram os alvos do inquérito. Segundo o ministro Alexandre, em relação ao general Paulo Chagas, há postagens nas redes sociais de propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política e social. Veja bem, a fundamentação para essa busca e apreensão. Diz o Alexandre, há propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política. Que fatos seriam esses? Então ele cita aqui que em pelo menos uma ocasião o general Paulo Guedes teria defendido a criação de um tribunal de exceção para julgamento dos ministros do STF, ou mesmo para substituí-los. Ora, o que isso tem de violento? Nada. O fato de a criação de um tribunal de exceção ser inconstitucional, como a própria Constituição diz, não impossibilita e nem torna crime a sugestão de criação de tal tribunal. Se algum projeto de lei nesse sentido fosse sancionado, o STF poderia declarar a inconstitucionalidade de tal norma jurídica. É isso. Não há qualquer violência em tal sugestão ou na defesa dessa ideia. Aliás, é para isso que existe o STF. Ele é o guardião da Constituição e sempre que houver uma norma, um projeto de lei que seja inconstitucional, que contraria a Constituição, o STF está ali para isso, para declarar a inconstitucionalidade de tal projeto. Toffoli afirma que a Suprema Corte deve defender a liberdade, mas Paulo Chagas, por sua vez, afirma que o STF defende a impunidade. Tudo bem, é um jogo de palavras e ele tem direito a essa crítica. A liberdade do infrator significa o fim da liberdade dos cidadãos de bem, diz Paulo Chagas. Se quem não deve não teme, continua o general,
Por que Gilmar Mendes, por exemplo, e Toffoli estão tão agressivos e apreensivos? Pergunta Paulo Chagas. Nossa pressão está surtindo efeito. Devemos sustentar o fogo das críticas. Isso está tudo dentro da liberdade de expressão. Não me sinto humilhado, diz o general Paulo Chagas, porque não fiz nada de errado. Em dezembro de 2018, Marco Aurélio deu uma canetada para soltar cerca de 160 mil presos por condenação em segunda instância. Entre eles, assassinos, sequestradores, etc. Esse julgamento foi adiado por não haver clima no STF. Paulo Chagas falou em bagunça. Uma parte dos militares não vai aceitar isso. Isso o quê? Né? A liberação de um contingente enorme, né, de milhares, 160 mil, segundo as estimativas, 160 mil presos estão cumprindo, neste momento, essa prisão em virtude de julgamento em segunda instância. Diz Paulo Chagas que as Forças Armadas da Ativa não tomariam nenhuma providência em relação ao inquérito de exceção em andamento e a posicionamentos polêmicos da Suprema Corte. Mas há insegurança jurídica permanente e falta de confiança no STF. E a crítica é normal, né? Segundo Chagas, o inquérito do STF é defendido pela Advocacia-Geral da União, o que é um fato, mas não pela Procuradoria-Geral da República. Não há disciplina intelectual, diz também Paulo Chagas. Os que não concordam, os ministros, né, que não concordam com uma determinada decisão, boicotam a decisão até que o mesmo assunto volte a ser julgado. Isso é um fato, isso acontece realmente. Né? Essa questão da prisão em segunda instância, né, foi decidida há pouco tempo, né, por 6 votos a 5, e os ministros fazem pressão para que o Dias Toffoli coloque o assunto de novo na pauta para que ele seja novamente julgado. Né? Quando não houve nenhuma mudança, né, na composição do STF ou fato relevante que faça com que esse assunto seja novamente enfrentado. Isso gera insegurança jurídica. Vamos ver as postagens do general Paulo Chagas em sequência cronológica, para nós termos a real dimensão, né, das críticas que ele faz, se são ou se não são violentas. Ele diz: as críticas não são ao STF, ou seja, à instituição, né, mas ao conjunto dos seus atuais ministros, em razão de sua efetividade em garantir a impunidade e não a liberdade. Normal, crítica normal. Está prestes a cair a última torre de marfim da República. A faxina moral que devassou o executivo e o legislativo chega agora ao judiciário, diz Paulo Chagas. Não é por acaso que o STF tenha se arvorado de órgão acusador e julgador dos que o acusam. Então aqui ele faz uma crítica justamente ao inquérito de exceção, em que o órgão julgador está fazendo também o papel de investigador também. Agora, amigos, acabo de ser honrado com a visita da Polícia Federal em minha residência, com mandado de busca e apreensão expedido por ninguém mais, ninguém menos do que o ministro Alexandre de Moraes. Quanta honra, diz ele ironicamente. Lamentei estar fora de Brasília e não poder recebê-los pessoalmente. Informo que até agora, em momento algum, minhas redes sociais foram bloqueadas. Então esse é um outro ponto que o
O Paulo Chagas tem a, a nobreza, né, de falar o que realmente está acontecendo. Muito obrigado, amigos, estamos juntos, porque o Brasil, para um Brasil melhor, por nossos filhos e netos. Ainda diz ele, caros amigos, a bem da verdade, devo declarar que a equipe da Polícia Federal que esteve em minha residência comportou-se com extremo cuidado e educação, e que não a revirou, como alguns imaginam. Entre chegar e sair, levaram cerca de 30 minutos e apreenderam apenas o meu laptop. Então foi isso, extremamente honesto, digno, né? Disse o que aconteceu, não contou inverdades, não aumentou, não pintou cores fora da realidade. Um outro ponto importante que a gente deve trazer para o bojo dessa análise que nós queremos fazer, de todo esse imbróglio, né, que foi criado por esse inquérito de exceção, é o fato, o inquérito de exceção foi saiu de um despacho, né, iniciou-se com o despacho do presidente Dias Toffoli. Pois bem, lembre-se que o general Ajax Porto Pinheiro, general de divisão Ajax Porto Pinheiro, assumiu a assessoria do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. O atual assessor especial de Toffoli, que na época era o general Fernando de Azevedo e Silva, deixará o cargo para assumir o Ministério da Defesa. Isso já ocorreu. E então ele pediu uma indicação, Toffoli pediu uma indicação para o Eduardo Vilas Boas, e de quem seria um assessor adequado para substituir o general Fernando Azevedo. E o Vilas Boas então indicou o Ajax Porto Pinheiro, que é o responsável por fazer essa interlocução e manter o diálogo aberto entre as Forças Armadas, os generais de reserva que estão no governo e o Supremo Tribunal Federal. Esse é o sentido da presença de um general de divisão na assessoria do ministro Dias Toffoli. Muito bem. A respeito desse inquérito de exceção, e principalmente a respeito da busca e apreensão feita na casa do general Paulo Chagas, Vilas Boas diz estar preocupado com restrições a general alvo de buscas da Polícia Federal no inquérito das fake news. Diz mais: conheço muito, diz o Vilas Boas, conheço muito o general Paulo Chagas, amigo pessoal meu, e confesso que estou preocupado. Vamos acompanhar os desdobramentos disso, declarou Vilas Boas. Vilas Boas é assessor lá no Gabinete de Segurança Institucional. E foi ele que indicou o general Ajax Pinheiro para essa função de assessor do presidente Dias Toffoli. Muito bem. E diz mais o general Vilas Boas. E esse eu acho que é um ponto muito importante da fala dele. Ele diz o seguinte: Vilas Boas, ex-comandante do Exército, disse desconhecer as motivações de Alexandre de Moraes, mas declarou esperar da Justiça que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar após as apurações. E aqui vem o ponto mais importante: o funcionamento das instituições vai distensionar a situação, reforçou o general Vilas Boas. Ou seja,
repetindo, o funcionamento das instituições vai distensionar a situação. A impressão que se tem é que, em outras palavras, né, o pito dado no Paulo Chagas foi um recado interno para a tropa. Né? Embora essa busca e apreensão tenha sido feita por iniciativa do ministro Alexandre de Moraes, é importante nós analisarmos se há alguma, digamos assim, concordância ou se outros agentes, né, políticos estão pegando carona nesse inquérito. Vejam que o ministro Dias Toffoli tem um assessor, um general de divisão, que tem uma interlocução, um diálogo muito direto com as Forças Armadas e com os generais que estão no governo Bolsonaro. O general Pujol, o que disse? Não tem os detalhes, nem a motivação, nem as circunstâncias que levaram o ministro Alexandre de Moraes a tomar essa decisão. Paulo Chagas é um militar e um cidadão íntegro. Temos o maior respeito e admiração por ele. Essa foi a fala do general Pujol. Mais adiante, inclusive foi hoje que aconteceu isso, o antagonista disse o seguinte: caiu o pretexto de Alexandre de Moraes para censurar o antagonista e a Cruzoé. Por quê? Ele utilizou como pretexto de que a Procuradoria-Geral da República teria dito que não havia recebido nada a respeito daquela mensagem, né, de que o amigo do meu pai seria o Dias Toffoli. Pois bem, o que aconteceu ontem? Né? O juiz da Lava Jato, segundo o Globo, Luiz Antônio Bonar, mandou intimar a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, sobre e-mails do empresário Marcelo Odebrecht, que citam o ministro Dias Toffoli, com o suposto codinome amigo do meu pai. Ou seja, se o e-mail já tinha saído antes, mas não havia sido recebido pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, agora ela já recebeu. Né? Agora ela está de posse dessa informação. Diz mais o antagonista o seguinte: não era falsa coisíssima nenhuma a reportagem que dizia que o documento havia sido encaminhado pelos investigadores e não recebido pela Procuradoria-Geral da República. Diz mais o antagonista: fake news, uma obra. O que pode ter acontecido é da procuradora não ter visto, não ter chegado nela, né? Mas agora o juiz Luiz Bonar a notificou desse assunto. Então, o documento existe. E mais, a questão da censura, né? A liberdade de imprensa. O artigo 5º da Constituição Federal, ele é claro nesse aspecto. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E lá o artigo 220, então, ele é cristalino. O ministro Aires Brito gosta muito de citar esse artigo. O que diz? O parágrafo 1º diz o seguinte:
é plena a liberdade de informação. O que quer dizer plena? O Aires Brito costuma frisar muito, quer dizer completa, absoluta, cheia, inteira, cabal. Né? Então, de forma nenhuma, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação pode ser censurada. O que pode haver é um direito de resposta. Em alguns momentos, em algumas situações muito críticas, isso através de inquéritos regularmente levantados, né, e de ações judiciais ou cautelares com a participação do Ministério Público, algumas informações, alguns artigos, alguns filmes, enfim, conteúdos foram raramente, diga-se passagem, foram censurados. Um exemplo típico foi o caso da série Marajá. Né? O Marajá foi uma minissérie brasileira que estrearia pela rede Manchete em 26 de julho de 93. Né? Que tratava sobre a trama, né, da vida de Fernando Collor de Mello na época em que ele era presidente. Né? O Fernando Collor de Mello havia renunciado em 29 de dezembro de 92. E essa minissérie passaria a partir de julho de 93. Ele entrou com uma ação judicial e ela foi censurada. Né? Talvez isso tenha sido feito indevidamente. Mas como o impeachment do Collor estava recente, enfim, acabou acontecendo isso. Um outro caso também, que é digno de nota, foi agora mais recente, em 2005, a respeito da música, e por que não, do grupo Bidê ou Balde. O conjunto foi acusado judicialmente de fazer apologia à pedofilia e ao incesto. Então, realmente houve também, nesse caso, uma censura a essa música, em virtude dessa questão da apologia à pedofilia e ao incesto. Mas são situações muito pontuais, né? E não em cima de um inquérito de exceção, como é esse conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, sem qualquer participação do Ministério Público. Eu acho que a reação do general Santos Cruz foi no bojo dessa situação, aconteceu esta semana, né? É meio sintomática. A notícia é a seguinte: Carlos Alberto Santos Cruz assumiu nesta terça-feira, dia 16, a responsabilidade pela divulgação de um vídeo que defendia o golpe militar de 64 por meio de rede social oficial do Palácio do Planalto. Né? E isso foi a pedido, né, se eu não me engano, da deputada Érica Cocai, né, que pediu, convidou, fez um requerimento, convidando o ministro Santos Cruz, né, a esclarecer aquela questão daquele vídeo. Isso parece ter sido uma reação, coloco eu aqui, do general, e um recado interno, no sentido de que as alas, assim, por dizer, mais à direita de apoio de Bolsonaro, devem baixar a bola. Pode ser isso. Eu acho que há uma vinculação em relação a isso. Vamos analisar agora mais para frente essa questão. Qual foi a posição da Advocacia Geral da União? A Advocacia Geral da União defendeu perante o Supremo Tribunal Federal a legalidade do inquérito aberto para investigar fake news e ofensas a ministros da Suprema Corte. Ela deu um parecer contrário, né, ao pedido de
de arguição de descumprimento de preceito fundamental entrado pela rede. Né? A rede entrou com uma ADPF pedindo justamente a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, o pedido, ao final das contas, é para tornar nulo, né, esse inquérito de exceção conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. A posição da Procuradora-Geral da República já foi no sentido de arquivamento desse inquérito. A crítica de Mourão também é um outro ingrediente que a gente quer colocar aqui para fazer a análise final. Mourão criticou a manifestação da AGU, favorável ao inquérito aberto. O que disse Mourão? Tem um acordo nisso, aí, e não passa por mim. Ou seja, ele é contrário a isso. Se a AGU se manifestou favorável, tem um acordo aí, afirmou Mourão. Qual a posição jurídica do advogado-geral da União, André Mendonça? Vamos analisar a posição jurídica do advogado-geral da União para nós podermos lá no final fazer a crítica, né? Em cima de todos esses ingredientes que estão sendo colocados, todas essas informações. Muito bem. O inquérito, como nós já dissemos, é alvo de questionamento da Procuradora-Geral, que questiona a competência da Corte para abrir e conduzir esse inquérito. Tanto é que ela já se manifestou pelo arquivamento do inquérito. Mas André Mendonça, que é o advogado-geral, defende a abertura do inquérito e diz o seguinte, que ele não desconsidera a referência espacial à sede ou dependência do tribunal, presente no artigo 43 do Regimento Interno do STF, mas enfatiza, esse é o ponto importante, que sua literalidade não exaure as responsabilidades administrativas do presidente do Supremo. Ou seja, lá no artigo 43, como nós já conversamos em outras lives, diz o seguinte: ocorrendo infração à lei penal, na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará um inquérito, se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Muito bem. Então, enfrentando esse primeiro aspecto, né? Nos demais casos, quais demais casos? O CAPT fala em infração à lei penal. Então, os demais casos tratam de responsabilidade civil por danos e infrações administrativas. Né? Então, o fato é que há uma literalidade no artigo 43 que restringe a abertura de inquérito quando ele ocorrer na sede ou dependência do tribunal. O advogado-geral da União, o André Mendonça, reconhece que há uma literalidade nisso aí. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que essa literalidade não precisa ser levada em consideração. Ou seja, a sede do tribunal, também no seu entendimento, é o Brasil como um todo. Em qualquer lugar do Brasil, né, que acontecer uma crítica severa, né, que possa ofender no entendimento do investigador a honra dos ministros, né, ou que seja crime em relação aos ministros, poderá ser investigado, ainda que não seja na sede do tribunal. Isso é uma interpretação totalmente inconstitucional. Né?
Ademais, o artigo também fala, enfatiza a questão de envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Essas pessoas que estão sendo investigadas, como o general Paulo Chagas e tantas outras pessoas pelo Brasil afora, não estão sujeitas à jurisdição do tribunal, né? Elas estão sujeitas à jurisdição do juiz natural. Um outro ponto em que esse inquérito é criticado é a questão da elucidação da autoria e da materialidade, né? Ou seja, o inquérito ele se projeta sobre fatos indeterminados e sobre pessoas indeterminadas. Quer dizer, pode-se abrir um inquérito com um escopo tão amplo assim, o escopo é território nacional e os investigados são quaisquer um dos 210 milhões de brasileiros e os fatos também. Qualquer fato que ao critério do investigador, né, seja crime ou ofenda algum dos ministros do STF. O que diz o artigo 5º do Código de Processo Penal a respeito de inquérito policial? O artigo 5º diz o seguinte, que o inquérito, a abertura de um inquérito, conterá, sempre que possível, a narração do fato com todas as circunstâncias e a individualização do indiciado e suas características. Se isso não for feito em relação ao autor do fato, devem ser relatados os motivos de impossibilidade de o fazer. Bom, essa expressão, conterá sempre que possível. Qual o significado disso? Sempre que possível, né? Sempre que possível, em relação a quê? Ao fato, ao agente, às circunstâncias, à descrição do agente, né? Obviamente que aos detalhes e circunstâncias do fato e aos detalhes e sinais característicos do agente. É possível inaugurar-se um inquérito com um fato determinado, sem estarem elencadas as circunstâncias e sem estar perfeitamente